Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos falar com o Senhor? Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Santíssimo Deus em cuja presença estamos nessa hora, te suplicamos agradecendo primeiramente por nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa salvação, pela provisão do alimento, da saúde, do abrigo e principalmente pelo grande amor que o Senhor tem por nós. Pai, te pedimos que o Senhor entre com providência, com socorro, entre, Senhor, com libertação, com salvação, com cura, com batismo no Teu Espírito Santo, meu Deus, em cada lar, em cada lugar, Senhor, onde houver uma pessoa necessitada, onde houver uma pessoa sofrendo, onde houver uma pessoa desamparada, Pai querido, entra com providência, Pai querido, entra com salvação, entra com o Teu milagre, entra com a Tua palavra, Pai querido e amado, essa é a minha oração no nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Vamos falar hoje sobre tanatologia. Tanatologia em ciências médicas trata do conceito da morte, da existência de vida no corpo. A vida deixa o corpo e o corpo logo está sem vida e está morto. Mas vamos falar de tanatologia de uma perspectiva bíblico-teológica, né? Tanatologia do ponto de vista bíblico. Tanatologia bíblica teológica. Então, para falar um pouco da teologia da morte ou do estudo da morte, nós temos que fazer uma leitura com um texto principal que fala da morte. E vejamos isso em Gênesis capítulo 3, no versículo 19, quando o Senhor diz para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O Senhor está dizendo para Adão que do pó da terra o Senhor o modelou, o formou e lhe deu vida. E que desta mesma forma progressiva em que o Senhor foi criando Adão do pó da terra, agora que julgado à morte, sentenciado à morte, Adão teria um processo regressivo aonde, com a saída do fôlego de Deus do seu corpo, ele teria o seu corpo em um processo de decomposição até se tornar o pó da terra do qual Deus lhe havia tomado e formado a ele. Para falar um pouco de tanatologia ou teologia da morte, nós temos que avaliarmos algumas questões que a Bíblia nos oferece. Temos que lançar mão de algumas informações muito importantes que a Bíblia nos dá e nós não podemos perder isso de vista. Vamos começar com algumas informações. Primeiro, Deus forma o homem, e isso é muito nítido, isso é claro. A formação do homem está lá em Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre todas as demais criaturas criadas por Deus. E Deus dá liberdade ao homem e à mulher para que se alimentem de toda a erva, de toda a árvore frutífera e de todo animal que está ali no jardim. Porém, Deus lhe dá uma recomendação. Deus lhe dá orientações. E vejamos como isso funciona para a gente entender um pouco mais acerca da questão da morte. A primeira coisa o homem é formado de quê? Qual é a composição do homem? O homem é composto de dois elementos. O primeiro elemento do homem é o pó da terra, ou seja, é a matéria. Em hebraico, pó da terra, Hadamá. Hadamá significa terra vermelha. E o segundo elemento que compõe o homem é o fôlego de vida, dado por Deus, que é um substantivo hebraico com o nome de Neshimá. Ou seja, que significa respiração, espírito, impulso, estímulo de vida, inspiração, iluminação
esclarecimento divino. Ou seja, fôlego de vida em hebraico significa tudo isso. Vou repetir. Significa respiração, espírito, impulso, estímulo de vida, inspiração, iluminação e esclarecimento divino. Ou seja, a parte de Deus que vem para o homem é essa parte da consciência moral, da consciência que lhe dá intelectualidade e que lhe dá sentimentos. Mas a parte tirada da terra é a parte tirada de Hadamá, é a parte tirada do pó da terra. Então, logo o homem é criado a partir de dois elementos. Um elemento material e um elemento imaterial, que é o elemento espiritual, que é o fôlego da vida soprado por Deus nas suas narinas. Está lá a referência em Gênesis 2, versículo 7, quando diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e logo esse se tornou uma alma, uma vida consciente, ou uma alma vivente, ou seja, alguém que está no mundo e que começa a viver o mundo e descobrir o mundo à sua volta. Junto com a criação do homem, Deus começa nesse eco, que a palavra eco quer dizer casa, que vem do latim, né, ecossistema, um sistema de casa, um sistema de família. O grande pai de família aqui, ele está elaborando uma moradia, ele está criando um lar propício para que este homem que ele criou, este homem, ele possa, tanto o homem quanto a mulher, eles possam viver em uma casa chamada jardim, chamada mundo, em que tudo lhe seja favorável, porque Deus está aqui demonstrando paternidade, Deus está aqui demonstrando cuidado. Como todo pai que quer o bem dos seus filhos, Deus começa a estabelecer normas nessa casa, para que as normas sejam seguidas e tudo vá bem nessa casa. E uma das normas que Deus estabelece é a norma preventiva, que nós podemos chamar também em nossos lares de disciplina preventiva. E Deus faz isso dando responsabilidade ao homem. Dentro da responsabilidade, o homem passa a adquirir direitos e deveres. Como direito, ele tem o direito de governar a terra e de dominar a terra. Né? Isso está lá em Gênesis 27 e versículos 29. E a outra coisa é de se alimentar da terra de tudo que houvesse. Planta da árvore frutífera, das ervas verdes, dos animais, enfim, tudo foi dado ao homem por alimento. Porém, Deus lhe dá uma recomendação, Deus lhe dá uma ordem. Ordem como pai ordena o filho e diz, olha, você não vai fazer isso porque isso vai te trazer um prejuízo irreparável. E vejamos que ordem é essa que Deus dá para Adão. A ordem que Deus dá para Adão é, de toda árvore frutífera que há no jardim, você pode comer. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, essa você não come, porque certamente no dia em que você comer, você morrerá. E aí nós procuramos entender um pouco a questão de árvore da ciência. A ciência é conhecimento. Mas o que me intrigou aqui é que pesquisei no hebraico, pesquisei na língua portuguesa, nós vemos aqui árvore do bem com M, que o oposto de bem com M é mal com L. E mal com L, cujo oposto de mal com L é bem com M. E na nossa língua portuguesa, o bem com M é o contrário de mal. Ou seja, você está bem? Não, eu estou mal. É uma questão de estar, é um estado de espírito, é uma questão de sentimento, é uma questão de emocional, é uma questão emocional. Está voltado mais para a mente, está voltado mais para o pensamento. E a outra coisa é o mal, árvore do conhecimento do bem. Bem como o sentimento, bem como
a forma como eu me vejo espiritualmente falando. E mal, este mal aqui, talvez se fôssemos nós, botaríamos mal com U, que seria o contrário de bom. Então, mal com L, ao contrário de bem, seria característica pessoal da pessoa, né? Ou seja, particularidade da mente, do intelecto da pessoa, da afetividade da pessoa. E mal com U seria ligado ao comportamento da pessoa, às ações da pessoa. Mas a Bíblia não nos dá isso. A Bíblia nos dá palavras homônimas, parecidas, para que nós possamos distinguir alguma coisa. O Senhor está querendo nos falar alguma coisa através da palavra dele. E aí, confrontando a árvore do bem, e fiz então o oposto, deu mal, de mal-estar, de mau sentimento, de mal como não estar bem espiritualmente, mal de não estar feliz, e de mal com mal de ações praticadas, de consequência de alguma coisa, de algum ato que eu fiz. Então, logo a árvore é do conhecimento, né, para o bem espiritual, para o bem emocional do homem e para também o mal da consequência do homem em relação ao que o bem-estar espiritual, o bem-estar emocional dele pode fazer e pode ter consequências. Então a árvore é do conhecimento para decisões, para tomadas, que pode trazer consequências, que pode lhe trazer dor, que pode lhe trazer sofrimento, que pode lhe trazer depressões, que pode trazer angústia, que pode trazer até sentimentos de ideação suicida desde aquela época no Éden. Então a árvore do conhecimento do bem, que é o contrário de mal com L, que está ligado a uma questão espiritual, uma questão de estado de espírito, né? E não uma questão de caráter, de desvio de conduta, que é a segunda parte, que é o mal, que é o desvio de conduta. Então aqui é o primeiro bem, é o bem-estar espiritual. E o mal é o mal de conduta moral, é o mal, né, da questão da perversidade. Então, esta árvore que poderia mexer com a estrutura emocional, com a estrutura espiritual e com a estrutura moral do homem, Deus lhe alerta, não coma, ele avisa, não coma dessa árvore, porque essa árvore vai te dar capacidades para que você possa tomar determinadas decisões, e você, errando nessas decisões, você vai sofrer. E os danos são irreparáveis para você, são permanentes. Continuando assim, e também chamada de árvore proibida. Então temos aqui a disciplina chamada disciplina preventiva, ou seja, Deus está prevenindo o homem deste mal que pode lhe acometer e que pode lhe trazer muito sofrimento. E ele tem que entender isso. E ele precisava entender isso. Mas a história a gente conhece muito bem. Continuemos. A outra questão é a questão da criação da mulher. Deus então agora, Deus olha para o homem, Deus criou a casa, Deus colocou o seu filho Adão, o homem terreno ali, Deus lhe deu todas as condições, Deus lhe deu direitos e deveres, Deus lhe deu responsabilidades. Até então não chovia, diz a Bíblia que um vapor subia e irrigava a terra e fazia com que a vegetação assim por si ela tomasse o seu curso natural, né, de produzir, de se reproduzir, enfim. Mas no fruto morreria. Ou seja, Tiago, no capítulo 1, nos versículos 2, diz assim, olha, ninguém sendo tentado por Deus, diga que Deus, a palavra do Senhor, lá, né, em Gênesis 2, 18, que quando Deus cria a mulher, Deus entra com uma disciplina moral. Se a primeira disciplina ela é preventiva, ela tem a função de prevenir, de alertar, agora Deus cria a mulher. Primeiro porque vê Adão sozinho. E não é bom que o homem fique sozinho. Afinal de contas,
a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está lá no jardim. E temos uma tendência de achar que o homem comeu dessa árvore porque Eva lhe deu. Mas se Deus não tivesse criado a mulher, será que o inimigo, usando a serpente, não tentaria o homem da mesma forma? Porque a mulher estava dotada de inocência tanto quanto o homem também estava. Se não houvesse a mulher, haveria uma grande chance do inimigo tentar o homem. E esse homem sem um par, sem um igual naquele jardim, não dá nem para imaginar. Mas eu não consigo imaginar esse homem sozinho. Eu não consigo imaginar esse homem agora tomado pelo pecado, tomado pelo mal da alma, tomado pelo mal das suas ações. O que esse homem faria até ser expulso do jardim? Porque a Bíblia nos dá uma noção de tempo de que logo que pecaram foram expulsos. A Bíblia diz que quando Deus os chama para vê-los, eles estão contaminados, eles estão infectados, a pureza foi embora, a inocência foi embora, a justiça foi embora, a imagem de Deus foi desfigurada deles. Mas continuemos então. Então Deus, vendo a solidão do homem, Deus cria a mulher e é uma disciplina moral que Deus está botando ali no jardim. Deus quer dar um par, um igual, para que esse homem possa se achar e se ver completo. Então vejamos aqui o que o Senhor nos dá. Em Gênesis 2,18, especificamente no versículo 21, Deus faz Adão cair num sono pesado e toma um de suas costelas e com ela faz a mulher, forma a mulher e depois traz a mulher e lhe apresenta como sua igual, como sua cônjuge, como sua parceira, companheira. E o que acontece? Através daquele momento, é instituído de forma sem lei humana e sem registro cartorial o que nós chamamos da lei do matrimônio, da lei do casamento, né? Ou a comunhão universal. Por quê a comunhão universal? Porque no versículo 24 de Gênesis 2, a palavra de Deus diz: deixará o homem a casa de seus pais, ou seja, seus pais, sua mãe, deixará o homem a casa dos seus pais e se casará com a sua mulher e os dois formarão uma família. Ou seja, Deus está instituindo uma disciplina moral, uma disciplina onde este homem ele esteja compromissado com o cuidado com o jardim, com o cuidado com ele e com o cuidado de alguém que estaria sobre os cuidados dele, a sua igual, aquela que seria a sua ajudadora, né? Aquela que estaria diante dele para que lhe trouxesse alegria e conjuntamente com ele fizesse a tarefa que Deus lhes havia confiado. E aqui, na palavra de Deus, né, na lei do casamento, formando esta família, o interessante é que diz a palavra de Deus aqui no versículo 25, que casado no jardim, eles estavam nus e não se envergonhavam. O que a palavra de Deus nos diz claramente é que esse casal, eles não tinham problema com a questão moral, eles não tinham problemas com a questão do pudor, eles não tinham problemas com a questão da vergonha. Eles não tinham esse tipo de problema. Por quê? Porque Deus os havia criado em justiça e, principalmente, Deus os havia criado através de uma decisão divina, de um decreto. Façamos o homem. E que esse seja como nós, que ele tenha a possibilidade de julgar seus hábitos, de arbitrar suas ações. Né? E essa é a imagem de Deus em nós, a capacidade que temos de amar, de fazermos escolhas. E aqui Deus está fazendo isso. E continuemos.
falamos então da disciplina preventiva, do alerta contra comer o fruto proibido. Falamos da disciplina moral, que é Deus instituindo a lei do casamento ainda em um lugar onde não se tem cartório, onde não tem juiz de paz, onde não tem as convenções humanas. Está começando a humanidade aqui. Falemos agora da disciplina corretiva. A disciplina corretiva ela começa a partir do momento em que o homem cai, tem a queda do homem. E a queda do homem, ela faz a desfiguração da imagem de Deus, ou da imago Dei, como se fala, né? Alguns eruditos dizem a imago Dei, a imagem de Deus no homem, né? Em Gênesis 3, versículos 6 e 7, disciplina paterna, desobediência traz consequência. Ou seja, a desobediência traz consequência. Em 3 Gênesis 11, quebra da aliança. Em Gênesis 3, 6 e 7, disciplina paterna. Desobediência traz consequência. Em Gênesis 3, 11, a quebra da aliança que Deus havia feito com o casal. Obedeçam, não lancem mão do fruto proibido. Em Gênesis 12, a transferência de culpa. Em Gênesis 3,13, o engano pelo desejo de ser capaz de ter os motivos, né? De ser capaz de entender os mistérios de Deus. Porque quando Deus vai no jardim e chama o casal, diz a palavra do Senhor ali, e Deus, né, ao alvorecer ali pela manhã, num determinado horário ali do alvorecer, Deus chamava o casal para conversar. E chamando, Deus perguntou: aonde vocês estão? Nós estamos aqui. Vocês estão aonde? Nós estamos aqui atrás das árvores. Por que vocês estão aí? Nós estamos aqui porque nós estamos nus. Quem mostrou a vocês que vocês estão nus? Porventura comeram da árvore que eu lhes ordenei que não comesse? E aí, a desobediência, ela traz consequências severas. E uma das consequências severas, né, é a questão, né, da falta de estabilidade do relacionamento. Por quê? O relacionamento agora do homem, daquele casal que até então estava bem com Deus, estava bem com eles mesmo ali no jardim, está não está estabilizado. Perdão, gente, a língua agarrou. Então, houve ali um desequilíbrio, a estabilidade ficou abalada. E vejamos aqui a questão da transferência de culpa. Adão, por que você fez isso? Olha, eu fiz porque a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. E Deus pergunta à mulher: por que tu fez isso? A mulher diz: olha, a serpente me enganou. E aí nós podemos ver aqui que na questão de Gênesis 3,13, vejamos aqui, Gênesis 3,13, por que fizeste isso? A serpente me enganou e eu comi. Então, podemos ver aqui que a mulher diz: olha, a culpa é da serpente. Mas a proposta que o inimigo fez para esta mulher, ela é muito evidente, ela é muito clara. Aqui em Gênesis 3, no capítulo 3, no versículo 5, quando a serpente diz assim, no versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente, a serpente disse à mulher aqui, né? Então vamos ver aqui. E disse, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimiares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? A serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais.
Então, no versículo 4 de Gênesis 3, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E o versículo 6 diz, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar alimento, para dar entendimento, para dar entendimento, tomou o seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figo, e fizeram para si aventais. Ou seja, o que levou essa mulher a pecar, o que levou essa mulher a cair nessa situação de desgraça, foi a proposta de que seus olhos seriam abertos, que ela teria um entendimento semelhante ao de Deus. E com esse entendimento, haveria a possibilidade dela não morrer, dela conseguir, através do conhecimento, evitar aquilo que Deus havia prevenido.